Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Roda de Conversas, conversando com mulheres em homenagem ao Mês das Mulheres. No nosso primeiro episódio, nós tivemos a oportunidade de bater um papo super especial com mulheres da área da saúde e contar um pouquinho sobre suas histórias no setor, na área, sobre os desafios e superações do dia a dia. E hoje, no nosso segundo episódio, nós conversaremos com mulheres do setor do empreendedorismo. Aqui ao meu lado eu tenho a Priscila Siqueira, que atua no setor da beleza, e do meu outro lado eu tenho a Aline Martins, que atua no setor da alimentação. Meninas, sejam muito bem-vindas, sintam-se à vontade. E para a gente começar esse bate-papo super especial, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentassem para quem está nos assistindo. Eu vou começar pela Priscila. Bom dia, meu nome é Priscila Siqueira, sou do segmento da área da beleza há mais de 20 anos e trabalho também na área de empreendedorismo com a venda de cosméticos profissionais. Muito obrigada, Priscila. Aline? Bom dia, eu sou a Aline Martins, Quilombo Comum, atuo no segmento de alimentação, trabalho com biscoito de tapioca, há mais de 20 anos estou nesse mercado e quero aqui repassar um pouco da minha história para inspirar outras mulheres. É isso, muito obrigada. E assim, para a gente começar esse bate-papo, né, eu gostaria de primeiro entender como é que surgiu, como vocês se encaixaram no local que vocês estão hoje. Então, assim, como é que surgiu a ideia do empreendimento de vocês? Dona Priscila, como é que a senhora entrou no setor do empreendedorismo da beleza, né, de transformar mulheres, a autoestima e também aí no processo de venda de cosméticos? O início foi como herança, a minha mãe, desde os 12 anos de idade, eu a vendo no salão de beleza trabalhando. Então foi uma das inspirações pela profissão. A partir do momento de ver a minha mãe como uma profissional de excelência, eu senti o desejo de seguir pelo mesmo profissionalismo em termos da área da beleza. Então, desde os 16 anos, comecei com os cursos profissionalizantes na área de corte de cabelo, manicure e segmento da beleza. E logo após a descoberta, né, da venda de cosméticos para assim intensificar com as clientes o tratamento indicado por mim mesma como profissional. Mas é herança da minha mãe essa profissão. Como surgiu a ideia de você começar a empreender? Fala pra gente, hoje você vende biscoitos e vende o que mais? Como surgiu aí? Como tu pensou, nossa, eu quero fazer isso, quero começar a vender, quero produzir a minha marca, deixar o meu nome registrado? A necessidade surgiu porque a minha avó veio a faltar, né, e eu quis levar para frente o que ela ensinou, né? Fosse uma geração que a gente sempre fez de família humilde e ela procurou assim uma atividade que desse para suprir as necessidades em casa. Eu decidi convidar outras mulheres porque a produção de biscoito requer muito tempo e só uma mulher não dá conta do recado, né? Para poder estar vendendo e atendendo às demandas que a gente tem dos clientes. Aí dentro da comunidade mesmo, outras mulheres que por algum motivo não têm outra atividade fixa, a gente se ajunta e produz os biscoitos, que a gente já consegue vender para fora. E também a gente tem que ter um diferencial, porque o biscoito não é só a gente que produz. Então é um desafio, porque tu tem que vender, né? Então eu acho assim que o diferencial da pessoa é ter perseverança. Tá. Dona Priscila, qual foi o maior desafio assim, que a senhora enfrentou logo no início? O maior desafio foi ser mãe adolescente, porque com 17 anos eu fui mãe, então a empreendedora teve que ir para a sala de casa. Já não podia ser num espaço secular por conta de um filho pequeno que eu tinha. Então eu tive que enfrentar esse desafio de ser mãe, muito jovem, e continuar com o meu sonho de ser cabeleireira. Aline? O desafio como eu já falei, comunidades, né? Interior, a gente tem que ter alguma coisa que destaque, né? E fazer as coisas com higiene, entregar um bom produto, ter responsabilidade de não perder as encomendas e entregar certo no prazo.
se preocupar com, não só na embalagem final, né? Desde o começo, para que tenha um resultado bom e venha agradar a todos. E eu também, como ela, fui mãe cedo e tive que aprender a me desdobrar, né? Porque ser mãe solteira logo cedo, ter que fazer muitas coisas muitas outras atividades para ter o momento mãe e o momento empreendedor, porque é um desafio e só consegue quem começa lutando, que tem aquele pé no chão que vai dar certo. Certo. Vocês já comentaram que nesse início vocês tiveram aí, a Aline teve o apoio da família, de amigos. Dona Priscila contou ainda há pouco que o maior desafio foi justamente ter engravidado com 17 anos. Nesse período, para a senhora poder continuar, a senhora teve esse apoio, teve um suporte de algum familiar, de algum amigo que ajudou a senhora a continuar, a não desistir? Na verdade, apoio em si da família tive em alguns momentos da minha mãe. E aí, por essa razão, eu tive que lutar com persistência, perseverança, daquilo que eu acreditava para trazer também o benefício para o meu filho, que eu precisava. Mas, em muitos momentos, eu me senti só. Não tive totalmente um apoio familiar. Então, era a perseverança, a fé e a atitude de continuar, mesmo com uma criança que dependia de mim. Como vocês se capacitaram, fizeram algum curso, ou esse é um dom que já nasceu com vocês? A dona Siqueira falou que começou através da sua mãe, né? Então, assim, a senhora aprendeu através dela ou depois se capacitou, fez o curso para aprimorar e para entregar um melhor para seus clientes? Como eu acompanhava a minha mãe desde os 12 anos, no curso, com 16 anos, já estava apta para me fazer o curso profissionalizante. E foi quando eu dei início ao meu primeiro curso de corte de cabelo e manicure, aos 16 anos, o meu primeiro curso profissionalizante na área da beleza. Aline, e aí é um dom? Depois desse dom tu te capacitou, tu buscou melhoras? Ou foi também repassado aí de geração por geração? Sim. No primeiro momento, sim, de geração por gerações, porque as famílias de interior sempre tem casa cheia, cada um faz uma coisa, cada um tem a sua tarefa. E eu sempre fui aquela bisbilhoteira. Tudo que a minha avó fazia, a minha tia, eu estava em cima para querer aprender. E foi daí que saiu a vontade, né? Despertou em mim a vontade de repetir as atividades que ela fazia. E assim, a gente nunca para, né? Porque tu sabe fazer e que tu te limita a isso. Cada dia que tem uma mudança, a gente tem que se adaptar e botar em prática para ver se dá certo. Testar com outros, prova essa receita hoje, ela tá no ponto, o que você acha que falta nessa receita, entendeu? E assim, a gente não tem mesmo que ficar só naquilo. Vamos mudar a embalagem, vamos mudar o rótulo. Esse ingrediente aqui não fica legal, vamos mudar, porque a pessoa assim não pode consumir esse alimento. Então a gente tem que se adequar às necessidades do nosso público. A gente sabe que empreender não é fácil. Vocês são provas vivas, né? E como vocês souberam lidar em momentos de crise, de baixas vendas? No caso da senhora, como foi, né? Ter dias, ter meses, a senhora já passou por isso de não receber nenhuma cliente? Como é que a senhora lidou com isso? Ou não, ou sempre foi bem, graças a Deus? O mundo do empreendedorismo feminino requer justamente altos e baixos. E o diferencial foi esse, a venda de produtos cosméticos, porque quando não tem atendimento no salão para fazer químicas ou tratamentos, a venda de produtos vai aí superando essa deficiência de clientes. Então, em momentos eu estou em atendimento, em momentos eu estou de vendas, e é um dia após o outro superando, se reinventando, aprendendo cada vez mais como agradar e satisfazer a necessidade do cliente. Isso é muito bom porque a senhora é completa, né? A senhora faz o cabelo e também promove a venda ali, já cliente já... Geralmente as pessoas que cuidam de cabelo, elas têm aquela dúvida, mas e aí, como é que eu vou continuar com o processo de cuidado? E é muito legal. Aline, teve um momento assim que você passou por crises,
Oi, como tu lidou assim com a falta de vendas? Não, eu nunca lidei com o momento, falta de vendas, assim. Eu continuo a falar, a gente só tem que se destacar, achar um diferencial. Não só vender em casa, eu não gosto dessa parte de ficar vendendo só em casa. Eu gosto de sair, eu gosto de ir na casa do meu cliente, eu mesma, eu não gosto que outra pessoa entregue a minha encomenda. Eu tenho um ponto na estrada, porque nem todo mundo, eu vou ter que ir na casa dessa pessoa, às vezes a pessoa sai para um passeio, passa ali no meu ponto, já compra o produto. Eu também não gosto de chegar na casa do meu cliente só entregar o biscoito e vou embora. Eu gosto de sentar um pouquinho, conversar. Até porque, como eu falei, o ramo que eu atuo não é só meu, não é só eu que faço esse serviço. Tem outras pessoas, então eu tenho que achar um jeito de botar pra frente, né? Porque vem as críticas, vem, tipo assim, todo dia, a Aline vai todo dia em Guimarães, ela tem que levar o biscoito. Às vezes eu tento não fazer isso, mas é inevitável, alguém vai perguntar. Então, eu prefiro que eles perguntem e eu esteja preparada do que eu passar vergonha. Eu falo logo assim. Eu prefiro vir, mesmo que eu venha fazer outras atividades, eu trago sempre uma sacolinha com o meu biscoito. É sobre adaptação, né? Tu não te limita somente ali naquele espaço, mas aí tu sai pelas ruas de Guimarães, leva, que nem a dona Priscila, que também, além de fazer todo o processo ali nos cabelos das clientes, ela também vende os produtos, e isso é muito bom para vocês. E também, eu também tenho uma coisa comigo, não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas eu não falo com o meu cliente só quando eu vou vender. Eu vejo meu cliente no mercado, eu falo com o meu cliente. Vejo na farmácia, eu falo com o meu cliente. A gente, além de ele ser meu cliente, eu considero meus amigos. Porque, tipo assim, às vezes tu tá sem nada, sem um norte, a pessoa te liga, traz tanto de biscoito, traz tanto de bolo. Nesse momento ali você já fez uma venda sem esforço algum. Então isso é muito importante. A fidelidade do cliente. Ótimo. E vocês lembram se lá no início vocês cometeram algum erro que hoje vocês fariam diferente? Tem algo assim que vocês, nossa, há tantos anos atrás eu fiz isso, hoje eu faria dessa forma? Para mim, não. Não, né? Se eu pudesse voltar atrás, faria novamente tudo como foi, porque para te adquirir hoje o resultado, lá atrás teve uma persistência, teve a determinação, compromisso com aquilo que eu busquei desde o início, está enfrentando desafios, como eu posso dizer, até mesmo raciais, religiosos, a gente enfrenta muitos desafios. Então, não, eu teria feito do mesmo jeito, teria ido pelo mesmo caminho, porque foi onde eu entendi que era necessário essa trajetória, né, para que hoje eu tivesse essa determinação que eu tenho hoje e certeza daquilo que eu faço. Que maravilha. Aline? Eu também faço das palavras delas as minhas. Eu também não tenho nada assim que possa arrepender, né? Só que eu acho que agir tudo que é com luta, tá certo? Nada fácil, não é pra ti aquilo. Tem que lutar, tem que persistir, tu tem que cair, levantar mais forte, tu tem que impulsionar outras pessoas, mostrar, olha, eu fraquejei aqui, mas eu não vou desistir. Eu vou levantar e vou te levar comigo, porque para poder dar certo. É uma comunidade, vamos nos unir, né? Se tu faz o mesmo produto que eu, vamos ver ali uma maneira que vai valorizar o teu produto e o meu, no mesmo caminho, que eu quero dizer assim. Não eu passar por cima de ti, tu passar por cima de ti, senão nunca dá certo. Se é uma coisa da nossa comunidade, união é a palavra-chave. Eu acho assim. Infelizmente não acontece assim, mas o que eu simplificando assim, coisa assim que eu me arrependa não tem não. Só quero crescer muito mais. E para vocês já falaram algumas coisas sobre, mas eu quero assim uma definição melhor. Para vocês, como é ser mulher empreendedora? Vocês acham que por ser mulheres, vocês têm alguma dificuldade no mercado?
A dona Priscila, ela até falou, né, sobre a questão do preconceitos, racismo. Fala melhor para a gente um pouquinho sobre isso. Como é para a senhora ser uma mulher empreendedora? Até hoje nós enfrentamos essa questão da competição, né? Na área da beleza exige muita competição, mas eu acredito assim que quando você trabalha naquilo que você ama, que é dado por Deus, o dom em primeiro lugar, e você busca essa especialização, é um desafio muito grande, porque a cada dia você tem que estar se profissionalizando, se atualizando. E isso requer muita perseverança, porque não é fácil. Eu já vim de ambientes, né, também gostaria de falar sobre isso, de ambientes de pagar aluguel, porque a área da beleza exige que você tenha um espaço com toda aquela referência de vigilância sanitária, os cuidados materiais que precisam ser esterilizados. Então eu passei por muitos pontos comerciais. Uma das coisas que eu enfrentei, né, no mundo do empreendedorismo feminino é a dificuldade em se manter ali num aluguel padrão, pagar aquele aluguel. Então, foi um desafio grande até eu poder conquistar um ponto mesmo meu, que foi também uma luta, né? Aprove Deus de me trazer para Guimarães, né? Eu já trabalho nesse segmento de beleza aqui 10 anos em Guimarães, onde o ponto comercial é próprio, mas eu já enfrentei muitos desafios de estar mudando de aluguel em aluguel por não conseguir pagar os aluguéis, porque a área da beleza existe muita competição e sobressai quem tem o quê? Perseverança, determinação e realiza, né, os procedimentos também com toda aquela vigilância sanitária, com os materiais na data que precisa ter, né, as datas, e enfrentar desafios também em termos raciais, porque a gente encontra, né, sempre aquela que vai te olhar com outros olhos. Mas eu sempre digo que a igualdade é o que nos une, né, independente de cor, religião, raça. Eu trato todas as minhas clientes como únicas. Sempre digo assim que o meu atendimento é personalizado. Nunca vai ser igual uma e a outra. Sempre eu vou atender com os requisitos que aquela pessoa vai se sentir abrigada, vai se sentir ali com palavras que vai edificar a vida dela. Então, acima de tudo, a igualdade, independente de religião, cor, raça, o respeito tem que ser em primeiro lugar, de uma para com a outra. Certinho, tá? Isso que a senhora falou, ela faz muito sentido e é importante a gente frisar, né, sobre isso. Você acha que por ser mulher é mais difícil empreender? Depende da mulher. Que eu prefiro ser assim. É uma crítica, eu vou fazer dela. Eu vou transformar essa palavra crítica em força, né? Porque se a gente for dar ouvidos a tudo que vem para nos derrubar, a gente não faz nada na vida. Até porque eu não sou só para fazer biscoito. Eu também tenho outras atividades. E a gente vai aprendendo com o passar dos dias. A gente aprende uma coisa ali, aprende uma coisa outra ali. E as situações são diferentes, porém a força é a mesma. Vamos manter pé no chão, vamos tentar agradar, vamos transformar aquele momento mesmo e botar para frente. Assim, preconceito, a gente sempre tem. Não sei quando vai acabar, que eu espero que acabe um dia, mas a gente não tem que se abater, porque, no meu exemplo, eu sou de comunidade quilombola, sou negra, então eu sou a prova viva que vai ter preconceito, qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. Às vezes da pessoa que você menos espera, do jeito que você menos espera, tem preconceito. Por ser mulher, sempre tem alguém que vai entregar um biscoito, vai fazer uma visita técnica, tem isso também, tem que visitar os espaços para saber a realidade. Sempre vai ter alguém que vai ter olhar diferente, agarrar tua mão diferente. A mulher, ela percebe. Só que ela não vai fazer disso, ela vai saber, ela tem que saber conviver com aquilo. Porque sempre vai ter. E eu só espero que as mulheres não se limitam a isso, sabe? Porque ela disse que teu cabelo é duro. Ah, eu não vou arrumar meu cabelo, porque meu cabelo tem que ser duro.
eu não vou usar um turbante, porque ela disse que eu ando com um pano feio na cabeça. Minha irmã, a mulher disse que eu estou com um pano na cabeça feio, amanhã eu compro mais bonito e volto, e faço outro laço, outro nó. E estou aí mostrando a minha origem, a minha força. Parabéns para vocês que Obrigada. passaram por situações como essas e não desistiram, né? Não. Vocês mostram a força e vocês estão transformando o mercado, né? Com inovação, com dedicação e com superação. E agora falando sobre perspectiva do futuro, né? Como vocês imaginam o empreendimento, os projetos de vocês para o futuro? As redes sociais estão aí para trazer esse avanço que antes nós não tínhamos, né? Esse acesso à internet, onde você pode postar os teus produtos, pode postar os teus atendimentos no salão, mostrar as técnicas novas, cursos atualizados, e é um diferencial. Então, daqui para frente, eu vejo a evolução trazer benefícios, né? Na minha área, no caso da beleza, é um diferencial, porque ali é uma fonte para o mundo, não é só local, né? A gente abre aquele vasto, né, pode dizer assim, leque de oportunidades, pessoas de outros estados, de outras cidades. A venda, então, de cosméticos, eu já tenho clientes de várias outras cidades aonde eu envio. Por quê? Por conta da rede social. Esse avanço, essa tecnologia veio para somar e beneficiar, né, a nossa profissão. Eu, particularmente, eu sou assim. Se eu estou interessada em alguma coisa, eu sempre pesquiso. Aí, se eu encontro o perfil no Instagram, eu vou, olho todos os trabalhos para me ver, assim, nossa, acho que eu gostei, ela trabalha bem, vou lá. Então, de fato, é uma vitrine, né, para vocês que empreendem. Aline, e para ti, como é que tu imagina teu negócio daqui para os próximos anos? No futuro bem próximo, né? Eu vejo assim que vai ser um momento histórico. Nós vamos alavancar nosso negócio, assim como ela já falou, as redes sociais estão aí para nos ajudar. Só que tem também a parte, por exemplo, falo por mim, eu não tenho muita desenvoltura com rede social. Por isso, daí então, eu convidei outras pessoas, porque cada um vai ter lá a sua função, né? Porque para botar para frente e mostrar o nosso trabalho, a gente tem que expor. E como eu já falei, não é só expor de qualquer maneira, é ter as formas limpas, um ambiente que a gente produz limpo, todo mundo preparado para produzir, com as suas toucas higienizadas e tudo. E a gente tem que mostrar para o cliente que a gente... coisa simples, mas a gente transforma aquilo na simplicidade, mas tudo organizado. Eu quero falar assim que vou aumentar muito mais a minha produção, vou ajudar outras mulheres. Se por exemplo, tem 5, eu quero que venha 20, 30, 40, não quer dizer que vai dar certo, porque é assim que a gente tem que ser, perseverante. É isso aí, não pode desistir. Não pode. E além de empreendedoras, eu não sei, Aline, mas a dona Siqueira é mãe. Aline, você é mãe? Sim, com muito orgulho, amiga. Então, como é que vocês equilibram a vida profissional com a vida pessoal? Porque imagino que eu não sou mãe ainda, mas a minha vida, assim, só nessa vida rotina aí de trabalho, já é correria. Então, assim, eu imagino para vocês que são mães, que cuidam de salão, que produzem biscoito, como é para vocês conciliar essa rotina? Para mim, apesar de ter sido a mãe na adolescência, mas desde então foi um combustível, mais ainda me fortaleceu, para que eu pudesse poder auxiliar meus filhos nessa questão também, de ao mesmo tempo estar em casa, conciliar os horários em que eu pudesse estar fazendo alimentação, dando banho, fazendo aquele acompanhamento pessoal. Que também um dos desafios foi esse, tentei trabalhar em Manaus, que é a minha terra de origem. Trabalhei por 2 meses numa fábrica, na LG, e deixei meu filho com terceiros, e não tive um bom resultado. Então foi um combustível ali o meu filho para que eu me fortalecesse em me profissionalizar, né, na área da beleza, e ficar dentro da sala da minha casa, atendendo com os horários que eu estipulava e assim conciliava com o crescimento, né? Que no caso eu tenho 3 filhos. Então, nessa minha trajetória, os meus filhos sempre foram combustíveis.
para que eu continuasse para oferecer o melhor também para eles, né? Então foi um combustível. Ter os filhos, para mim, foi um incentivo até a mais, me fortaleceu, fez com que eu me dedicasse mais para crescer e alcançar ao mesmo tempo ali a tarefa escolar, acompanhar em lugares de passeios, de viagens, que às vezes a pessoa num determinado local, né, não tem na profissão. Então foi um diferencial e, como eu sempre digo, filhos são heranças. Filhos são heranças de Deus e que eu trago para mim como as minhas heranças, e foi o meu combustível desde a adolescência até hoje. Ainda tenho um filho adolescente de 13 anos que é o meu combustível, que eu quero sempre estar junto com ele, estar junto na escola, nos lugares de lazer e acompanhando esse crescimento de perto. Acaba tendo ali um tempo de qualidade, né? Isso é muito legal. E a Aline? Não é muito diferente a minha história da dela, né? Eu também fui mãe cedo, um pouco mais cedo que ela, com 15 anos já era mãe. E estudante, o desafio maior, porque eu engravidei estudando. Mas hoje meu filho mais velho tem 19 anos, eu sou mãe de 3 filhos, tenho a guarda do meu irmão, de um irmão agora que a mãe dele é falecida. E a minha palavra assim que eu digo é companheirismo, porque o meu marido, a minha mãe mora longe, meu pai tem a vida dele separada. E eu, como fui morar com meu marido cedo, ele sempre foi a minha maior força. Tudo que eu faço, planejo fazer, é meu marido que me dá aquela força, suporte. Ele é para ficar com os filhos, ele cuida direitinho da casa, eu saio, eu viajo, porque eu sou condutora, né? Então eu saio muito e meu marido me dá esse suporte. Ele fica em casa, ele dá conta de tudo, das tarefas. Ele é bem responsável, é a pessoa que eu confio. E assim, eu não vou dizer que eu fui a mãe exemplar, porque eu tenho filho adolescente agora e você sabe que a adolescência é um desafio. Eu tenho um filho adolescente e tem mais 2. Cada um tem um temperamento diferente, a gente tem que saber se adequar a esse temperamento. Eles vão na escola direitinho, meu marido dá esse suporte para eles. Eu consigo fazer as minhas atividades. Às vezes eles ainda me ajudam, porque já estão grandinhos, menor já tem 10 anos. E assim, a gente sai bastante. Parece ser corrido, mas é tudo planejado, dá certo. Dá muito certo. Por isso, porque eu falo que o companheiro tu tem que arrumar um marido, um companheiro que vai te ajudar. Não é aquele que vai ser, minha irmã, isso é só besteira, não faz, não vai dar certo. Tu já é mãe. No interior tem muito isso. A partir do momento que a pessoa já é mãe, a vida para. Tu não faz um curso, tu não faz mais nada, tu não faz uma viagem, não faz um curso. Porque tu já é mãe, tu tem que limitar aquele papel. Comigo não funciona assim. Até porque a dificuldade está ali. Se tu não procurar uma maneira para te botar alimento na mesa, você vai ficar para trás. É porque nós mulheres, né, além de... Nós temos sonhos. Sonhos, a gente não pode desistir por conta de... A gente sabe que, assim, como eu disse, né, eu não sou mãe, mas eu tenho amigas que são mães, familiares que são mães. Então, assim, acredito que seja muito difícil, mas é importante que a gente continue, buscar sempre mais. Justamente porque, para dar exemplo, né, para os nossos filhos. Meninas, foi muito gostoso esse papo com vocês, conhecer a história de cada uma, história de superação, de dedicação. Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo super especial e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm algum conselho para dar para mulheres que estão pensando em empreender. O que vocês diriam para elas que estão com medo de seguir no empreendedorismo? O que vocês diriam para elas? O que vocês gostariam de falar para essas mulheres que estão nos assistindo? Eu sempre digo, tem uma frase assim: empreender é um ato de fé. Primeiro, você acredita, o mundo depois acredita e Deus realiza. Então, eu sempre incentivo a você, em primeiro lugar, buscar a direção de Deus, o profissionalismo na área que você tem um dom, mas precisa ser aperfeiçoado. Seja qualquer área da vida, desistir nunca vai ser a opção. Pelo contrário, é lutar, persistir, ter objetivo que no final Deus realiza. Acima de tudo, tem que ter a fé. A fé que funciona a cada dia para você vencer os desafios, sejam qual forem. Então, empreender é isso.
é ter fé, perseverança e desistir jamais. É isso aí. Aline? Eu quero começar assim. Você que sabe fazer algo, tem o dom de fazer algo, produzir algo, comece. A palavra certa é começar. Não dizer vou começar amanhã, depois de amanhã, eu vou ter que ter um ponto, eu vou ter que ter uma embalagem ideal. Não. Começar. Você começa de qualquer jeito. Porque se você for boa naquilo, trabalhar com fé, não precisa de nada disso. Ponto. Local fixo. Você pode estar em casa, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser pelas redes sociais. Alguém, se o seu produto é bom, alguém vai lhe procurar. Você vai botar para frente. Começar. Assim, a partir de 2017, eu botei na minha cabeça assim, não é porque eu vou fazer um curso técnico que eu vou me limitar só nesse curso técnico. Não é porque eu sei fazer unha que eu vou ser só manicure. Não, eu posso ser tudo que eu quiser. Bastou eu me planejar, pois eu sou tudo que eu quero. Eu faço tudo que eu quero e aquilo que eu sei que eu vou dar conta de fazer. Eu tenho essa maturidade para dizer, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que eu sei fazer. Então, em 2017, eu fiz o curso do TBC, que é o Condutor de Turismo. Através desse curso, promovido pelo Sebrae, eu já fiz várias viagens. Recentemente, eu ganhei o prêmio Mulher de Negócio, na categoria Ouro, ganhei em São Luís. Confesso que eu não acreditei que eu ia ganhar esse prêmio. Fui convidada para a cerimônia, mas fui com o pé atrás. Meu Deus, não vai dar certo, eu vou para aí, não vai dar, eu vou só. Primeiro desafio, eu tive que ir sozinha. Mas a pessoa me disse uma palavra nesse dia e eu disse, eu não vou desistir. Eu pensei em desistir, eu não vou para aí porque não vai ter ninguém para me representar. Eu sou Guimarães, vai chamar lá Guimarães, tá só eu de Guimarães. Não. A pessoa me disse uma coisa, eu botei na minha cabeça, você sabe voar sozinha. Pois eu fui e voei sozinha e não acreditei, porque como eu fui a vencedora, eles me deixaram por último, né? Para a festa ser mais bonita. E do nada, com o apoio de Everton, do nada vi lá no telão o meu vídeo, que ele fez na minha casa, no meu quintal, na minha simplicidade, nada de luxo. E deu certo. Eu representei as empreendedoras rurais daqui de Guimarães, ganhei na categoria Ouro, com muito orgulho. Quero dizer que eu que ganhei o prêmio, o troféu, as viagens, mas eu representei todas, de modo geral, que direto ou indiretamente tem o sonho de empreender alguma coisa e falta aquela coragem de dar o primeiro passo. Deem o primeiro passo, porque através do primeiro passo, conquistas virão, muitas conquistas e gratidão, só tenho a agradecer. E espero inspirar outras mulheres, espero mesmo, repito isso todas as vezes, eu espero inspirar outras mulheres, porque dificuldade sempre vai haver, a gente tem que se adequar às novas mudanças do mundo, porque as pessoas falam assim, ela vende biscoito porque ela conhece muitas pessoas. Não, nem sempre, tu tem que ter aquele carisma. Tu tem que saber, acontece às vezes a pessoa já ter comprado o mesmo biscoito que eu vendo. Aí eu chego, ofereço, eu não quero hoje. Tu acha que eu vou embora ou eu vou ficar triste? Tem pessoas que ficam tristes de escutar o não. Pois eu não, minha irmã, o não pra mim é um pouco, eu vou dar um jeito ali de conquistar aquela pessoa. Sobre o atendimento. Sobre atendimento. Muito. E eu conquisto, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Essa é a frase. Dá certo. Vamos começar. Depois que você começa, é muito importante que você continue. Não é só começar também. E começar direito, amiga. Não é de qualquer jeito. É isso aí. Parabéns mais uma vez. Continuem aí demonstrando a força de vocês e a garra. É isso, gente. Finalizamos mais um episódio com um papo super especial. E eu convido vocês para acompanhar o próximo episódio. Tchau!